Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma live de domingo, a nossa 4 de 7 dos nossos 7 encontros. Vamos esperar aí o pessoal entrando, tá aí, já entrou o Daniel. E se vocês quiserem, vão falando aí da onde vocês estão falando, de que região do país vocês estão falando. E vamos compartilhando aí. Hoje realmente se segura na cadeira que olha, vai ter aí insights poderosíssimos. A gente vai falar, eu vou mostrar o ciclo dos ativos em relação à economia global, ou seja, quando que é o momento mais favorável para commodities, bons, ações e a lógica por trás disso, sinais, né, e novos sinais da economia global. Vou fazer uma análise do Brasil, uma análise desse ciclo de desvalorização, né, da nossa moeda. Tá aí o Renan Zarella, tá aí o Jailton da Paraíba, o Eldes aí, Pindaí da Bahia, o Ricardo de São Paulo, o Vitor lá de Minas Gerais, Cataguases, Joel Turco de Farroupilha, olha aí o Yamashita Vandel, diretamente do Japão, Victor de Fortaleza, tá aí o Felipe Brunoro, o Team Global, um abraço, da Irlanda também aí, Bubu Fit aí, nosso atleta paralímpico aí, orgulho do nosso país, Joinville, olha só, Campinas, realmente aí gente do Brasil inteiro. Então hoje eu separei simplesmente 21 gráficos, então eu recomendo para vocês até pegar um papel e uma caneta para anotar os insights. Vão ter indicadores aí bem interessantes, não é? A gente vai fazer uma análise, né, do que está acontecendo no momento, conhecimento de base aplicado, né, para vocês formarem a própria opinião, verem o que está acontecendo, aprenderem a, não é, a pensar, não é, do que está, né, esse cenário aí complexo, tanto no Brasil e do mundo, e como é que estão os desdobramentos. Petrolina, Teresina, Juliana Cruzeiro aí, ela é diretamente do Rio de Janeiro aí, Matheus Barbosa, Team Global também, São José do Rio Preto, caramba aí, grande Henrique Dante aí, um abração também, Belém do Pará, pô, Brasil, Austrália, pô, o mundo realmente aí. Pessoal perguntando, né, as lives elas não ficam salvas, né, pra gente ter essa experiência ao vivo. Aí tem Convex, Rio de Janeiro, Júlio Ribeiro aí, Rodrigo Martins, grande amigo aí, Curitiba, Gisele, Natal, pô, muita gente aí. Então, ó, pessoal, vamos começando. Se segura na cadeira, hoje pega papel e caneta, vai ser assim, o meu maior objetivo é aumentar o nível, né, das lives, né, a cada semana, né, pra gente chegar, né, pessoal perguntando quando abre aí, né, Visações também vou falar, Fabrício aí de Porto Alegre, pô, Porto Alegre aí, grande Porto Alegre, Zurique, pô, na Suíça também, gosto bastante aí, Juqueí, Manaus, pô, grande Tavares lá, Gutão tá aí. Pessoal pedindo para desligar os comentários, mas calma, pessoal. O pessoal só tá se apresentando aí e pega o papel e caneta que vai ser realmente espetacular. Então, vamos lá. Vamos nos concentrar, porque afinal a gente tem muita coisa pela frente aí, são mais de 20 gráficos, a gente vai analisar a economia global, vai analisar Brasil, mas antes dá uma olhadinha nesse gráfico. Esse gráfico é poderosíssimo para a gente entender o ciclo de ativos, né? Classes de ativo, né? Qual que é o melhor momento para bons, títulos de dívida, renda fixa, para ações, para commodities? Então é um modelo simplificado aí de 6 estágios, mas que ele traz insights assim muito legais, porque ele te ensina a pensar, você conectando o que está acontecendo nas classes de ativo com o ciclo da economia global. E um alerta, né, um disclaimer antes, tá, pessoal? Não leva isso de uma forma determinística. Ah, não, tem que ser exatamente assim. Não, é para ajudar, uma ferramenta a mais para ajudar a gente a pensar e ter insights muito legais. Então, vamos com calma aí e todo mundo seguindo o raciocínio. Vocês estão vendo aí que tem essa curva azul que mostra a atividade econômica de determinado país, pode ser qualquer economia. Tá vendo? Ela tá lá, quando ela tá embaixo, né? Ela tá num processo de queda da atividade, em recessão, andando para trás. De repente ela faz um fundo, começa uma retomada, depois ela passa ali, né, desse eixo horizontal, tem uma recuperação, uma expansão, depois ela começa a desacelerar e aí ela volta
para um processo recessivo. Então, um ciclo econômico clássico, e vocês estão vendo aí que tem marcações ao longo do gráfico dessas classes de ativo aí, basicamente, né, esse é um ciclo clássico, a gente poderia acrescentar depois, com o tempo, criptomoedas e também outras classes de ativo alternativas, mas enfim, mas isso aí já vai ajudar a pensar muito bem. Tá, primeira coisa também que eu quero que vocês precisam de um conhecimento de base bem interessante, que é o seguinte. Em relação à renda fixa, todo mundo tem que entender que tem uma relação inversa da taxa de juros com o preço do título, quanto você está pagando naquele título de renda fixa. Quando sobe a taxa de juros, cai o preço do título. Vocês estão vendo, por exemplo, no Tesouro Direto agora, que disparou as taxas de juros, caiu o preço desses títulos. Quando você marca mercado, vocês viram aí que tem muita gente com prejuízo aí, né? Se for marcar mercado, até de 20% ou mais. E o inverso também é verdadeiro. Muita gente se beneficiou quando as taxas de juros caíram, o preço dos títulos subiu, né? Disparou ali. E obviamente você tem ferramentas para ver quanto que a intensidade dessa subida ou não, mas isso não importa agora. O que importa, então, vamos guardar aqui esse conhecimento que você sabe. Pô, a taxa de juros tem uma relação inversa com o preço dos títulos. Então, vamos pensar todas as classes de ativo com quanto eu estou pagando ela. Estou comprando ações por determinado preço, estou comprando títulos de renda fixa por determinado preço, estou comprando commodities por determinado preço. Até aí, tudo bem. Então, olha só, quando está em recessão, então começa ali, os bonds, né, os títulos de dívida, a renda fixa, faz um fundo primeiro. O que quer dizer? Quando a renda fixa faz um fundo, quer dizer que as taxas de juros que vinham subindo no mercado, elas encontram um topo e passam a cair. Quando elas passam a cair, foi feito um fundo no mercado de títulos da dívida, eles começam a subir antes das ações e antes das commodities. Então, informação importante. O mercado de renda fixa, ele tende a atuar como uma espécie de indicador antecedente para as demais classes de ativo, essas de ações e de commodities. Aí começa ali a economia, não é? O Banco Central ali abaixando a taxa de juros, a economia continua caindo porque você tem uma defasagem dessa ação do Banco Central em relação à economia, a transmissão, né, dessa chamada política monetária, ou seja, quando o Banco Central vai lá e aumenta a taxa Selic para tanto, até chegar na economia real leva uns meses, não é do dia para a noite, tem uma defasagem. Da mesma forma quando ele reduz também. Então ele pode reduzir a taxa até a economia capturar isso e a gente começar a sentir os efeitos no dia a dia leva um tempo. Por isso que o Banco Central, quando ele vai fazer política monetária, ele tem que considerar inclusive essa defasagem. Então, você tem esse primeiro momento, né? E aí, depois, dá uma olhadinha no gráfico, no estágio 2, você tem um fundo nas ações. Então, as ações continuaram caindo, os títulos de renda fixa já foram melhorando. E aí, finalmente, as ações fazem um fundo. Perceba como o mercado acionário, ele é uma espécie de indicador antecedente, né? Mas com uma defasagem muito curta em relação à atividade econômica. Então o mercado faz o fundo até um pouco antes da economia começar a virar. Então é muito comum quando a gente tem grandes fundos no mercado acionário que a economia continua indo meio mal, o pessoal está pessimista e o mercado acionário já está precificando a recuperação na frente. Mas a informação mais importante até agora é que o mercado de bonds, de títulos de dívida, faz o fundo primeiro. Até aí tudo bem, pessoal? Depois a economia começa a se recuperar, a atividade econômica vai subindo. E aí sim a gente tem um fundo nas commodities. Aí as commodities continuavam caindo e elas passam também a subir. Então, recapitulando, bonds, títulos de dívida faz fundo primeiro, depois seguido de ações, depois seguido de commodities, distribuído nesses estágios. Tá aí tudo bem? Aí a economia começa a se recuperar e olha aí, pessoal, a gente está com uma audiência grande. Vamos fazer o seguinte, né? Se cada um, né, compartilhar e trouxer mais uma pessoa ou mais de uma pessoa, a gente vai conseguir bater 1000 pessoas simultaneamente. Se a gente bater 1000 pessoas simultaneamente, eu deixo essa live gravada. Então, porque as lives não são para ficar gravadas, mas como a gente está com esse crescimento aí, se a gente chegar a 1000, aí eu deixo salva para todo mundo. Então, vão compartilhando aí, quem tem interesse aí que essa live fique salva, né, aqui no Instagram, vamos lá. Então a economia vai subindo e aí você tem
a expansão da atividade econômica, e aí você chega num estágio da economia, lembrando que isso se desdobra aí em vários trimestres, tá, pessoal? Não é da noite para o dia. Você tem um topo primeiro no mercado de renda fixa. O que quer dizer um topo primeiro no mercado de renda fixa? Lembra daquela relação inversa que a gente tem? Então, se eu estou falando um topo na renda fixa, quer dizer que os títulos de renda fixa eles vão passar a cair. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o Banco Central estava baixando a taxa de juros, estava lá mantendo a taxa de juros num patamar baixo, a economia começou a aquecer, ele começa a subir a taxa de juros, ou o mercado começa a precificar aumentos da taxa de juros, o mercado de bons, de títulos de dívida, faz um topo. Ou seja, as taxas sobem, o preço dos títulos passam a cair. Então a classe de ativo, títulos de dívida, os bons, faz um topo primeiro. Depois, você tem esse ciclo de aperto monetário, você tem esse deslocamento da curva de juros, e aí, tempos depois, você tem de uma forma atrasada o topo do mercado acionário. Então, olha só, mais uma vez, o mercado de bons faz o topo primeiro, atua como uma espécie de indicador antecedente, e depois a gente tem o topo do mercado acionário. Aí o mercado acionário faz um topo e as ações passam a cair. E olha só que interessante, esse é um ponto também que realmente é até contra-intuitivo, mas que se você tem o conhecimento do funcionamento desse ciclo clássico, você consegue extrair coisas assim bem interessantes, que é o seguinte: commodities faz o topo depois dos bons e depois de ações. Depois quem quiser dar uma pesquisada, dá uma olhadinha no que aconteceu nessa última crise de 2008, 2009, como as commodities ainda estenderam o topo delas até 2010, 2011, não é? Então elas fizeram topo depois e aí passaram a cair, entraram num grande mercado de baixa que só está sendo revertido aí, né, nesses últimos tempos. Então é bem interessante isso, pessoal. Olha só, né? Você sabe que o bonds atua como uma espécie de indicador antecedente, não é, para as demais classes de ativo. E tá tudo conectado a essa história aí do ciclo econômico. Então você tem lá, vamos lá, recessão, os bonds fazem fundo, porque não é, a gente está no sentido que as taxas de juros vão começar a cair e o preço desses títulos subir. Depois a economia começa a melhorar, as empresas, o mercado acionário faz um fundo. Depois é que a economia começa uma expansão maior, aí as commodities, não é, fazem um fundo. Depois você tem um período de expansão econômica. E aí, quando a coisa aperta, começam esses sinais de distorções na economia e sinais que vão subir a taxa de juros ou até movimentos na curva de juros, você tem lá os bonds fazendo o topo, não é? Porque a taxa sobe, cai o preço do título de renda fixa. Depois você tem, não é, o topo do mercado acionário e depois, posteriormente só, você tem o topo das commodities. Enquanto isso, as commodities subindo e pegando ainda mais, não é, o Banco Central ali, né? Normalmente a gente tem até esse descompasso de oferta e demanda nas commodities nesse período, vai lá subindo e o Banco Central correndo atrás, tentando fazer ajustes. Então um ciclo clássico aí de 6 estágios para essas 3 classes de ativo, e que é muito interessante porque a gente vai ver agora, analisar dados reais, aí vocês vão tirar insights interessantes. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo na economia global. Na economia global, vocês, né, nos últimos domingos, né, o outro domingo, infelizmente, a gente não teve a sequência, né, mas esse é o nosso 4º encontro de 7, não é? A gente vai ter mais 3 nos 3 anteriores. Vocês viram que a economia global, ela deu sinais de desaceleração, combinado com pressões inflacionárias, não é? Principalmente vindo de uma deterioração da economia chinesa, né, que se deteriorou rapidamente, já está acontecendo isso já há algum tempo, e a economia chinesa é fundamental, ela foi, né, e é o principal motor de crescimento da economia global aí das últimas décadas, e também ela inundou o mundo com seus produtos, não é? E com isso permitiu que o mundo ficasse com uma inflação, né? Os países, né, eles importassem deflação, e com isso as taxas de juros dos países puderam ficar em patamares muito baixos, a era do dinheiro barato, né? E aí todas, né, as suas consequências, incentivo ao endividamento de famílias, empresas, governos, exageros na precificação de ativos e projetos que não deveriam ser aceitos em condições normais são aceitos, todo esse processo. E agora a gente está vendo sinais
de uma reversão. No caso da China, depois a gente pode fazer uma live especial sobre isso, ela está sofrendo uma mudança de modelo de crescimento econômico, que é uma coisa realmente muito relevante. É a maior mudança desde que começa a expansão dela a partir de 2001, quando ela entra na Organização Mundial do Comércio e passa a se tornar o principal motor de crescimento econômico do mundo. Lembrando que a China também, ela é o nosso Brasil, né, no caso do Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil. Então ainda mais relevante. E a China ali, do lado que ela exportava esses produtos aí baratos, porque tinha mão de obra barata, condições baratas de se produzir, ela importava loucamente commodities, porque ela estava num processo de migração de áreas rurais para áreas urbanas, construção de cidades, né, mudanças, não é, na forma, né, e na renda do próprio chinês, como ele se alimentava, etc. Então, e isso a gente está com sinais de uma mudança, que eles estão querendo se fechar novamente, eles estão querendo aumentar o intervencionismo e citando até a tese dos anos 50 do Mao Tse Tung da prosperidade comum, não é? Uma China aí fechada, né? Só olhando para dentro, uma China ali sob controle. Então é algo extremamente relevante que a gente tem que avaliar, uma mudança no modelo de crescimento chinês que já está em deterioração em termos de crescimento econômico, muito longe do que a gente viu aí nas últimas 2 décadas. Tá. Feito isso, depois a gente vai tratar disso numa live, né, específica para falar da China. Esse gráfico aí que a gente está vendo aí na tela, ele é o índice de surpresa econômica da economia global. Como é que ele funciona? Quando é divulgado os dados econômicos que saem acima do esperado pelo mercado, essa métrica sobe. Quando saem dados abaixo, né, desaponta, né, dados que saem abaixo da expectativa do mercado, ele cai. Então, dá uma olhadinha aí, a partir aí mais ou menos de junho deste ano, você tem uma queda livre, ou seja, né, por essa métrica, obviamente você pode usar outras, pode usar indicadores econômicos de alta frequência, etc. Você tem uma desaceleração, uma perda brusca de momento de crescimento da economia global, principalmente puxada pela China, mas também por muitas economias relevantes, não é? Nesses últimos meses. E aí agora, nas últimas semanas, está dando uns sinais de estabilização, vocês estão vendo que tem aí uma subidinha aí, mas o cenário é de uma dinâmica tipo estagflação, que você tem um crescimento muito baixo ou mesmo uma recessão, combinado com pressões inflacionárias. Então a gente continua com isso, né, com esse sinal, depois que a gente teve uma forte recuperação, com muitos estímulos monetários. Quando a gente fala de estímulos monetários, lá os bancos centrais injetando dinheiro, derrubando a taxa de juros. Estímulos fiscais, quando a gente fala isso, é os governos gastando bastante, distribuindo aí, não é, benesses, etc., né, aumentando seus gastos, mas foi de uma forma artificial, não é? E que gerou uma série de distorções, que é a tal da tempestade perfeita para a inflação, que é o quê? Quando você tem um aumento da oferta monetária numa proporção muito maior aos produtos e serviços daquela economia, você tem ali uma série de consequências, dentre elas a inflação de preços, né? Tudo dispara, porque você tem lá os produtos e serviços estão ali restritos, não é? Pela matéria-prima, mão de obra disponível, conhecimento e know-how, o tempo para produzir aquilo, de repente você aumenta artificialmente a demanda, o poder de compra de todo mundo sai para querer comprar, não tem o suficiente, dispara o preço das coisas, começa a faltar coisas. Se as pessoas querem comprar no exterior, elas, não é, vão ter que comprar moeda estrangeira, então dispara a moeda estrangeira no caso, então não tem como, você não tem saída, e piora essa situação agora, porque nós tivemos ainda um choque de oferta por conta da pandemia. O que teve no choque de oferta? Literalmente as economias foram desligadas, elas, não é, foram fechadas, então você teve uma oferta de produtos e serviços ainda menor. E do outro lado, um aumento brutal da oferta monetária, ou seja, você bombando ali a demanda, né, de uma forma artificial, e o choque disso a gente está vendo aí realmente não só restrito ao Brasil, Estados Unidos, na Europa, Alemanha aí com índices, né, de preços ao produtor aí na maior patamar aí das últimas 4, 5 décadas, realmente um negócio assim, realmente que muita gente, né, que tem muita gente nova aí, nem era nascido e nem viu, então a gente tem essa situação. Para a gente dar uma olhadinha então, eu separei aqui um outro gráfico também interessante, que é, olha só esse gráfico aí. Esse gráfico mostra as cadeias de produção do mundo, né? Para a gente ver como é que estão as conexões, quem são os grandes hubs de produção.
Porque justamente quando a gente tem essa combinação, né, de choque de oferta, problemas de desalinhamento da linha produtiva, ou seja, para lá uma etapa e aí as outras voltaram, começa uma demanda grande, aí por exemplo, carros, né? Carro você já tem uma espera longa, tem carro aí que tem gente esperando aí 180, 200 dias, um ano, porque falta vidro, falta ferro, falta tudo. Falta aço, falta tudo para plástico, para fazer o carro. Você tem um desalinhamento, você tem gargalos que já existiam mesmo antes da pandemia, que eram esses relacionados a, por exemplo, portos, não é? Logística, transportes, coisas desse tipo. E basicamente nesse gráfico aqui, nas cores, né? Quanto mais claro o azul, mais forte e conectado é o hub. Então você vê que a gente tem basicamente 3 grandes hubs, né, no mundo. Você tem lá um liderado pelos Estados Unidos, você tem um lá liderado pela Alemanha, ali na zona do euro, lá na Europa, e você tem um outro grande hub na China. Por que esse gráfico é importante? Porque são justamente as regiões que a gente tem que se dedicar a acompanhar e estudar, né, esse desalinhamento da estrutura produtiva, que é um problema que não se resolve no curto prazo e ainda vai dar muita dor de cabeça para o mundo. Infelizmente lá o Brasil, você vê que a gente ainda não, um país muito fechado, a gente não se conectou aos grandes hubs de produção, os grandes hubs tecnológicos, né, talvez com um ambiente de negócio mais favorável, um país mais aberto que permitisse tanto consumidores quanto empresas tivessem acesso aos melhores produtores do planeta, poderem fazer negócios de uma forma mais livre, a gente teria uma situação diferente. E o mundo também está sofrendo uma série de transformações, que é outra live de domingo que eu quero fazer com vocês, que é um novo mundo que está surgindo aí em termos de tecnologia e grandes oportunidades, grandes mudanças que estão acontecendo, principalmente através da criptoeconomia, que vocês estão vendo aí, muita coisa acontecendo na criptoeconomia. Então a gente vai dedicar um domingo para a gente falar sobre isso. O próximo gráfico agora, olha pessoal, sério, não é nem se segurar na cadeira, vai, vamos lá. Quem está ao vivo aqui hoje vai se beneficiar de um conteúdo assim, um conhecimento realmente que eu faço de coração para vocês, para colocar todo mundo em outro patamar, vocês formarem a própria opinião, etc. Olha só este gráfico, tá? Que indicador é esse? Tá. Este indicador é um indicador antecedente de crises financeiras, ou seja, ele procura antecipar problemas e alertas de crise financeiras em países. Ele é calculado pelo BIS. Quem é o BIS? É o Banco Central dos Bancos Centrais, tá? Só que tem mais um disclaimer para vocês. Este indicador, ele tem uma defasagem razoável. Então, a sinalização dele não é para acontecer do dia para a noite. Ele abre um alerta que pode durar ainda alguns trimestres, um semestre, enfim, não é? E já vem sendo sinalizado já há algum tempo. Esse gráfico nem é o mais atualizado aí, digamos, do dia de ontem. Então já está cumprindo aí boa parte dessa sinalização. Então vamos ver o que quer dizer isso. Olha só que indicador interessante. O BIS, ele pega a relação dívida-PIB, não é? A dinâmica da relação dívida-PIB dos países. Então a gente tem aí na cor branca França, azul Japão e Alemanha vermelho, e faz uma comparação com a tendência de longo prazo da dívida PIB. Então, resumindo, eles pegam, olha, a dívida PIB tem uma tendência de longo prazo, pegando aí todo o histórico dela, de estar crescendo isso, e compara com o que está acontecendo agora. Então ele quer ver justamente o quê? Ele quer ver se no curto prazo você teve um deslocamento brutal, ou seja, vinha numa tendência e aí de repente disparou no curto prazo essa relação dívida-PIB desses países, e aí abre um alerta. Dá uma olhadinha aí que patamar que estamos com esses países, principalmente chama muita atenção o Japão, que está lá no mesmo patamar do que a gente viu ali em 1989. 1989, no começo dos anos 90, é justamente quando fez o pico ali, né, de uma série de bolhas que tinha no Japão. É uma história também interessantíssima para um dia contar para vocês, porque não envolve só mercado acionário, não envolve só mercado imobiliário, teve muita coisa, fraudes, coisas absurdas que aconteceram na crise japonesa. Tem uma série também de inconsistências quando falam, mas eles aumentaram, eles fizeram estímulos, ficaram a japanização. Tem que entender bem o que aconteceu ali, entendeu, né? O cerne da coisa que está muito conectado à situação fiscal. Então, assim, tem coisas interessantíssimas. Mas vamos extrair aqui
que pela ótica desse indicador antecedente do BIS, você tem um sinal de alerta de problemas financeiros, não é? À frente. E qual que seria o gatilho ideal para desencadear algum tipo de problema? Justamente o fim da era do dinheiro barato. E a gente tem uma série de sinais, não é, do fim da era do dinheiro barato, já com os países emergentes aumentando as suas taxas de juros, alguns países desenvolvidos já também aumentando, e a gente tem uma situação de que o Banco Central americano, europeu e inglês estão ficando encurralados, não é? Porque as expectativas de inflação subindo, se desancorando, a coisa pegando, as empresas ali com um aumento de custo brutal, não é? Pressão por aumento de salário, e os caras lá complacentes esperando, não. O que acontece quando uma autoridade monetária demora para aumentar a taxa de juros, começa a inflação pegar, etc. Infelizmente, o aperto monetário posterior tende a ser mais intenso e brusco e chegar a uma taxa muito mais elevada do que originalmente seria necessário se eles tivessem tomado, né, alguma postura mais proativa. Por exemplo, no Brasil, o Banco Central ficou lá nos 2%, viu o circo pegar fogo e não fez nada. Aí agora ele está tendo que correr. Agora ele vai ter que botar, né, a Selic a 2 dígitos, né, já em 2022, já tem até a expectativa do mercado já de se aproximar a 2 dígitos ainda neste ano, na reunião agora do começo de dezembro. Enfim, então mais um sinal importante aí para a gente acompanhar desses países, não é? Tem problemas também que vocês viram nos últimos domingos também vindos da China, não é? Então a gente tem essa relação. Para a gente trazer para um horizonte de tempo pouquinho mais, não é, curto, né? Já que essa métrica que eu mostrei para vocês, que é do Banco Central dos Bancos Centrais, o BIS, que vamos dar uma olhadinha num indicador de liquidez mundial chamado FRA-OIS Spread. FRA-OIS Spread, não precisa se preocupar, né, tecnicamente como ele é calculado, eu quero contar para vocês apenas o conceito, conhecimento de base envolvendo problemas de liquidez. Como é que funciona isso no sistema financeiro mundial? Em relação, pensa assim que instituições financeiras, elas não querem terminar o dia com dinheiro no caixa, né? Porque já tinha até um ditado antigo que falava que dinheiro queima na mão de banqueiro. Ele não quer, por quê? Porque ele quer, por exemplo, se está sobrando dinheiro no fim do dia, ele vai e empresta para alguém e ganha uma remuneração para outra instituição. Se ele está fechando naquele dia, né, precisando de recursos, porque ele emprestou, aconteceu alguma movimentação na carteira dele de crédito, outras coisas assim, ele captura também com outras instituições. Isso é chamado de mercado interbancário. É a coisa mais normal do mundo, acontece em todos os países e também acontece em termos internacionais, não é? As instituições negociando. O que acontece quando a gente fala crise de liquidez? É quando, por exemplo, começa a ter uma desconfiança de que, pô, se eu emprestar para o cara ali, o cara não vai me pagar, ou o sistema financeiro está com algum problema, ou está faltando grana, né, vai ter algum aperto, e aí eu prefiro ficar com o caixa. E tem métricas que capturam isso, não é? De você ter essa expectativa de que está acontecendo um aperto de liquidez. E essa aqui é uma métrica que os grandes olham, que é o FRA-OIS Spread. Dá uma olhadinha aí, este gráfico vindo ali desde do final de 2019, começo de final de 2020, até os dias de hoje. Quando ele cai, mostra, pô, tranquilidade, liquidez tá muito tranquila no mercado, etc. Quando ele sobe, e sobe de uma forma persistente, ele está mostrando o início de um possível aperto de liquidez. Quando tem aperto de liquidez, é isso. Ninguém mais quer emprestar para ninguém, quem estava precisando para fechar, né, o dia se encrenca. Aí tem até mecanismos, não é, institucionais para lidar com isso. Por exemplo, um instrumento de política monetária chamado taxa de redesconto, que é uma taxa até punitiva, que é quando o Banco Central ele vai lá e acaba emprestando. Puta, cara, ninguém quis emprestar para você, instituição A, B ou C, tá aqui, cara, com essa taxa punitiva. Só que hoje em dia, se alguém ficar sabendo que alguma instituição caiu no redesconto, também é um motivo de, o cara tá quebrando, como ninguém quis fazer isso. Para vocês terem uma ideia, essa métrica do FRA-OIS Spread, antes do crash de março de 2020, ela disparou, mostrou que teve um aperto de liquidez no sistema financeiro mundial e vocês viram que teve até um movimento forte de venda, até nas chamadas reservas de valor, como ouro, Bitcoin, deu um sell-off, uma queda brusca em tudo.
porque a bolsa desabando, os modelos de risco apitando, os caras zerando, chamada de margem, quem estava alavancado, enfim, Deus nos acuda ali atrás de liquidez para cobrir os prejuízos e cobrir chamadas de margem. E agora, desde lá de mais ou menos final de agosto, tivemos aí uma alta brusca que continua em andamento. Então a gente já tem esses indícios também de um aperto de liquidez, né, no sistema financeiro mundial, coincidindo também com aqueles problemas que começaram a se agravar, e vocês estão acompanhando, lá na China. Mas a gente vai ver que a coisa está se alastrando em termos de mercado de bonds, que é o próximo gráfico. Olha só, pessoal. Vocês viram lá, mostrei métricas do mercado de títulos de dívida chinês com problemas, contaminou os mercados emergentes, contaminou até o próprio mercado de títulos soberanos da China, etc. E agora a gente está olhando, né, começa a respingar no mercado de alto risco de títulos de dívida. Alto risco é quando os emissores são classificados como de alto risco, que é um elo mais fraco da corrente, não é? Que é o chamado high yield. E isso aí é o spread high yield de todos os setores da economia americana, ou seja, de todos os setores da economia. Como é que funciona isso? Quando esse spread aí ele sobe bruscamente, mostra que a cobra está fumando nesses títulos. Você tem uma venda, né, forte nesses títulos, eles estão se deteriorando, e como eles são um elo mais fraco de um mercado de títulos de dívida, isso é um sinal de alerta, é o tal canário da mina para ficar esperto. Vocês viram que o negócio caiu bruscamente aí ao longo de todo 2020, depois do ápice da pandemia, etc. E agora começa a dar uma subida aí nas últimas semanas. Vamos dar um zoom neste gráfico aí para a gente ver direitinho. Olha aí, vocês estão vendo aí, começa a se movimentar, até quebrou uma média aí que o pessoal do mercado acompanha bastante, de 200 períodos. É um sinal que começa a ser relevante. Se a gente olha também outras métricas do mercado norte-americano de títulos de dívida, também começa sinais de deterioração. Você tem lá o Banco Central americano muito complacente, atrasado, e os sinais do fim da era do dinheiro barato, e a coisa começa a se mexer, problemas na China ali no mercado de títulos de dívida, coisas também acontecendo na Europa. E tem uma outra característica também desse mercado de títulos da dívida americana que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: os títulos com melhor classificação de risco, não esses high yields, os que têm bons emissores, eles estão com prazo muito longo, que é normal, né? Os caras são bons pagadores, eles conseguiram emitir dívida e captar dinheiro a prazos mais longos. Só que isso, né, deu uma duration muito elevada. O que é duration, né? É uma métrica de risco que a gente utiliza para avaliar a sensibilidade dos preços dos títulos de renda fixa à variação na taxa de juros. Então eu quero saber, se a taxa de juros subir um pouquinho ou subir muito, o que acontece com esses títulos? Eles vão cair quanto? 5%, 10%, 15%, enfim, eles são muito sensíveis. Quanto maior a duration, maior a sensibilidade desses títulos a variações na taxa de juros. Hoje, os títulos de boa classificação de risco corporativos dos Estados Unidos, ou seja, das empresas americanas, está no maior patamar das últimas décadas, ou seja, os títulos com boa classificação nunca foram tão sensíveis a variações bruscas na taxa de juros. O que acontece se vier uma variação brusca na taxa de juros lá nos Estados Unidos? Vai derrubar literalmente o preço desses títulos. Já aconteceu algo parecido, por exemplo, na crise de 2008, quando a gente viu a renda fixa lá caindo 40%, 50%, junto com as ações. E tirou os benefícios da diversificação, e o portfólio conservador clássico entrou ali pelo ralo. O cara achou que estava tranquilo, estava bacana, a renda fixa segura, as ações desabaram, eu vou comprar as ações baratas com a renda fixa aqui que segurou. Não, o cara foi tudo pro buraco, por isso que tem que quebrar muito a cabeça agora para fazer uma boa alocação de portfólios. A gente tem que lidar primeiro com o risco Brasil, que é o que já está acontecendo há algum tempo. Muita gente já deu o próximo passo, que é se expor também parte aos mercados globais, ao mercado americano. Só que tem que ter um novo passo. Como você se expõe ao mercado americano? Não basta ficar, não, só estou em ações americanas e vou correr para o abraço. Ou só estou isso. Não.
Infelizmente, a gente tem um cenário ainda mais desafiador e complexo aí das últimas décadas. Para vocês terem uma ideia agora, vamos dar uma olhadinha como é que está a inflação implícita dos Estados Unidos. Inflação implícita é a expectativa inflacionária com base na negociação dos títulos do Tesouro americano. Por isso é importante ter um valor, porque o cara está botando grana, né, nessa opinião dele. Como é que o mercado está estimando a inflação aí para os próximos 10 anos? E vocês estão vendo aí que está no maior patamar das últimas 2 décadas. Ou seja, quanto mais o Banco Central americano fica nessa ladainha de não, a inflação é temporária, eu não vou fazer nada, tá tranquilo, começa a desancorar as expectativas inflacionárias, começa a querer puxar a curva de juros, movimento que vocês já viram que aconteceu no Brasil, por exemplo, e começa a também pegar em cheio e deteriorar o próprio mercado de títulos da dívida. Então, é uma situação assim que realmente não tem nenhuma comparação com 2008 e nem tem comparação. A única comparação é a proximidade, o que vem acontecendo no mundo. A gente tem que recorrer muitas décadas para trás, lá nos anos 70 e nos anos 80. E lembrando que essas ondas inflacionárias também, isso é importante, anota aí, elas não vão acontecer de uma forma contínua e bonitinha para cima o tempo inteiro. Ela vai acontecer no formato de grandes ondas, ou seja, tem momentos que vai, que nem foi agora, aí pode ter um respiro, no respiro muita gente, tá vendo, era temporária, aí mais uma pancada para cima. Essas ondas, grandes ondas inflacionárias podem durar aí muitos anos, não é? Porque a gente tem uma série de questões estruturais. Então, fica atento a isso também, a esses desdobramentos. Vocês estão vendo, então, que a expectativa inflacionária americana continua disparando. E isso tem sérias implicações, coloca ainda mais sob pressão o Banco Central americano e que eles já começaram agora no fim do mês, eles vão começar a reduzir o programa de estímulos, não é? Talvez tenham que acelerar isso, né? Não sei se no fim do ano ou já nos primeiros meses de 2022. Tem que ficar atento porque o negócio está descambando, não é? Não só lá como na Europa, como também no Banco Central inglês, que até tinha a expectativa que eles iam aumentar os juros e não aumentaram. E o Brasil já correndo atrás, a gente vai falar do Brasil, vai falar do dólar. Então, se segura na cadeira, vamos só finalizar aqui o cenário global de insights para essa semana. Tem uma outra coisa também que está pairando e que a gente tem que ficar bem atento em relação, por exemplo, à pandemia. Em relação à pandemia, notícias muito boas do Brasil, a gente está com uma curva caindo, a vacinação avançando, passando até inclusive os Estados Unidos, etc. e tal. Porém, você tem algumas regiões, na própria China, né, tem algumas coisas estranhas acontecendo lá, e infelizmente na Europa, que mesmo países que avançaram na vacinação estão experimentando novas ondas de infecções e também começando a ter novas ondas de casos graves, não é? Então vamos acompanhar isso de perto. A grande esperança também, além da vacina, é conseguirem emplacar algum tipo de medicamento, alguma coisa que resolva, por exemplo, né, guardadas as proporções, né, na época da H1N1, Tamiflu, enfim, teve um remédio ali, algum remédio combinado aí com a vacinação, alguma coisa que quebra a espiral, não é, dessa pandemia aí que está atrapalhando aí já há quase 2 anos o mundo. Então, no gráfico aqui a gente tem os casos graves na Alemanha e, infelizmente, desde agosto aí vocês estão vendo que está em alta. A Alemanha até que avançou bastante na vacinação. Então, a gente tem que entender melhor o que está acontecendo nessa dinâmica e, pelo princípio da precaução, não tem como a gente deixar para lá e falar, não vai ser nada. A própria China, cancelamentos de voos, tem coisas aí que estão acontecendo, mas ainda bem, graças a Deus, no Brasil, os sinais, por enquanto, são bem favoráveis, sem nenhum sinal, não é, de uma nova onda, mas, como eu disse, a gente tem que acompanhar de perto. Então a gente viu aí a primeira etapa da live aqui de domingo, do cenário global, bastante coisa, e agora a gente vai ver do Brasil, fazer toda a análise, o giro no dial de como é que está a nossa vulnerabilidade externa. Tem um insight incrível sobre o dólar, que vocês vão, assim, é mind blow também, e também mostrar as apostas do Copom, a curva de juros, etc. Tem muita coisa aqui ainda, então vamos lá. Essa tabela aqui não vai dar para mostrar os detalhes dela, mas é um estudo muito interessante que a Bloomberg fez com os países emergentes para calcular a vulnerabilidade externa dos países emergentes. E aí fez vários critérios. Esse país, como é que tá as contas externas? Ou seja,
Está precisando de muitos dólares ou não? Qual que é a tendência? Como é que está a dívida pública desse país? Como é que é a transparência fiscal? Enfim, uma série de atributos clássicos e consagrados para você mensurar e avaliar a vulnerabilidade externa e fez um ranking. Infelizmente, nesse ranking, o Brasil está em terceiro, apenas atrás da Turquia. Turquia, que vocês viram a moeda, o dólar, em relação à lira turca, passando de 11. Lembrando que poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, estava 3. E até andava junto com o Brasil. Então, a gente tem o Brasil em terceiro lugar do ranking e até o título dessa tabela era de BRICS para Beasts, né? Beasts é o Brasil, é o Egito, é a Argentina, é a South Africa, né? A África do Sul, e o T é de Turquia. Infelizmente o Brasil aí realmente com muita vulnerabilidade externa. Por que foi feito esse estudo? Justamente para ver países que, não é, eles têm a tendência a sofrerem mais no caso de uma situação drástica que aconteça com a economia global, que é o que vem, né? Temos indícios e sinais que está se desenhando. Quem sofrerá mais? O Brasil, que teve décadas de um cenário externo extremamente benéfico. Agora que a coisa está virando, não fizemos a lição de casa e estamos caminhando para um grau elevado de vulnerabilidade externa. E aí, infelizmente, a gente está mal ranqueado aí. Então fica esse gráfico. É um estudo muito interessante aí que eles criaram. Vamos dar uma olhadinha então como é que está o risco Brasil. Vamos decompor o risco Brasil em dois componentes. Primeiro, o risco fiscal e o risco político. Para ver o risco fiscal, a gente acompanha aquela métrica que é uma espécie de seguro contra o risco de calote, que é chamado CDS, o Credit Default Swap. CDS dos títulos soberanos do Brasil para 5 anos. Quando ele sobe, mostra uma maior percepção de risco. Quando ele cai, não, pô, o país está tranquilo. Olha só, esse gráfico aí vai lá desde 2020. Olha lá, de junho melhorou bastante, começa uma alta que está persistente e está próximo novamente da máxima do ano. Ou seja, continua um sinal ruim para os ativos brasileiros. Não à toa a gente está perdendo praticamente a âncora fiscal através dessa aprovação dessa PEC dos precatórios, que aí é institucionalizar calote, você violar uma regra fiscal, que é o teto dos gastos, violar uma regra fiscal da lei de responsabilidade fiscal, criando gastos permanentes sem uma contrapartida de uma receita permanente, enfim, uma série de coisas que eu já até debati de forma exaustiva. Para o risco político, a gente vai recorrer a uma métrica muito interessante, que é o seguinte: não dá para ser subjetivo e ideológico. Ah, eu gosto, não gosto. Não. Vamos ser técnico e vamos pegar uma métrica Quant, que usa uma dezena de atributos, rede social, informações e tal, para ver como está a temperatura política de determinado país. Não só o Brasil, essa métrica aí, ela tem para diversos países, que é chamada GeoQuant. GeoQuant, que é essa métrica para mensurar risco político. No gráfico aí vocês estão vendo o Brasil. Olha a melhora que a gente teve a partir do meio do ano, junho, desabou o risco político e de repente uma pancada para cima e continua subindo. Então, veja como os drivers, né, os vetores para aumentar o chamado risco Brasil continuam a toda. O risco político continua subindo. Ano que vem a gente tem ainda um calendário, né, pesado eleitoral que já começa, não é, a pressionar. E além disso, essa questão, né, da continuidade da perda da âncora fiscal, que é importantíssimo. Isso aí tem implicações no curto, no médio e no longo prazo. A gente está falando aí, quando a gente fala disso, está relacionado a gerações futuras. Infelizmente, este gráfico aí é realmente algo mind blow, porque você está utilizando uma métrica quant para mensurar risco político. Não é seu achismo, eu acho isso, aquilo, não. E tem para diversos países, infelizmente, a temperatura continua subindo em termos de risco político no Brasil. Vamos dar uma olhadinha como é que está a inflação implícita aqui no Brasil, também mensurada pelos títulos da dívida. Olha só, mesmo com um ciclo de aperto monetário, ou seja, o Banco Central do Brasil aumentando a taxa de juros e sinalizando mais aumentos, né, para essa reunião de dezembro, mais 150 pontos base, ou seja, 1,5 ponto percentual a mais, a inflação implícita do Brasil continua lá na máxima
do ano e na máxima dos últimos 5 anos. Então, mesmo com isso, continua uma desancoragem das expectativas inflacionárias. Por quê? Por causa da perda, né? O processo de perda da âncora fiscal. O processo de perda da âncora fiscal. E, não à toa, vamos dar uma olhadinha aqui nas apostas para o Copom, agora para essa reunião do dia 8 de dezembro. Olha lá, na primeira linha a gente tem a expectativa, ó. No fechamento desse mercado na sexta-feira, o mercado estava estimando um aumento de 180 pontos base, ou seja, 1,8, não é? Ponto percentual. Ou seja, tem uma boa parte da turma do mercado já projetando um aumento de 2, aí colocando quase aí a Selic a 2 dígitos nessa reunião de 8 de dezembro que está chegando. O Banco Central sinalizou que ele quer aumentar 150 pontos base, mas o mercado, uma boa parte do mercado ainda continua achando que ele vai ter que dar um aumento ainda mais forte. Lembra que ele começou aumentando de 1 em 1, aí ele aumentou nessa última reunião para 1,5 e o mercado sinalizando que vai querer mais justamente por conta dessa dinâmica de perda da âncora fiscal, que você entra naqueles elementos de uma dinâmica do tipo dominância fiscal, que a gente já tratou aqui, que basicamente você tem lá já um patamar muito elevado de dívida pública, não é? Uma boa parte dessa dívida pública com perfil ruim e lastreado em títulos que tem impacto na mudança da taxa básica de juros. No caso, o que acontece isso são os títulos do Tesouro Selic, não é? O letra financeira do Tesouro LFT. Com essa disparada que está acontecendo da taxa Selic, está aumentando o custo da dívida pública, então vai aumentar quanto a gente paga de juros da dívida, aumenta a percepção de risco em relação a isso. Pô, será que essa dívida vai fugir do controle, etc. O mercado pede ainda mais juros, pressiona a taxa de câmbio, né? Sobe o dólar real por conta dessa maior percepção de risco, isso bate na inflação, e aí se o Banco Central aumentar a taxa de juros de novo, ele está nesse círculo vicioso, ele vai piorar ainda mais a dívida, piorar a percepção de risco, subir mais ainda a taxa de juros. Perceba a armadilha, não se resolve essa questão com a política monetária, você está numa armadilha, por isso chama dominância fiscal. A única forma de você escapar disso é através você equalizando as contas públicas, ou seja, através do ajuste fiscal. É a única maneira, você criar novamente, né, determinar uma âncora fiscal e falar, não, olha só, é responsabilidade, vai acontecer isso, a gente vai controlar as despesas, e aí cai a percepção de risco e aí você vai conseguindo contornar isso. Fora disso, você fica nesta armadilha. E para isso, segura na cadeira, que agora vem um dos gráficos mais legais e show de bola da noite, sendo que a gente teve vários. Olha isso só. Se segura na cadeira, olha aí. Esse gráfico não está atualizado, acho que está atualizado até 2 meses atrás, mas o conceito que está por trás dele, que é o conhecimento de base aplicado, é o que eu quero passar para vocês. Então, olha só. Vamos com calma, pessoal. Linha branca é a taxa de câmbio real, ou seja, a taxa de câmbio deflacionada, ok? Taxa de câmbio do país deflacionada. A linha laranja é o déficit público primário, ou seja, lá tudo que o governo ele arrecada, menos do que ele paga de despesa, sem contar juros da dívida, em relação ao PIB dos últimos 12 meses. Então, é uma métrica para ver quanto está o rombo do governo nos últimos 12 meses aí. Então, olha só um insight espetacular e que pouca gente não entendeu ainda, e é fundamental para você entender a espiral que também relaciona esse ciclo de desvalorização do real. Lembrando que o Brasil não é uma ilha, você tem fatores também externos importantíssimos, principalmente, por exemplo, a valorização do dólar frente às principais moedas, você tem uma série de questões, tem as próprias contas externas do Brasil também, que tem sinais, né, já há algum tempo. Quem quer entender isso, tem até nas super lives que eu fiz, tá lá no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha sobre contas externas para você aprender mais sobre isso, mas olha só. Vem comigo no lado esquerdo do gráfico ali, nesse período de 1998, 99, né, até 2002. Perceba que linha branca tem aquela disparada, aquela questão, né, do processo eleitoral, que foi turbulento, mas olha só, as contas públicas, opa, no azul ali, maluco, tava bem ou mal, em relação ao resultado primário, tava no azul. Isso segurou, você tinha outros fatores, outras coisas. Depois eu vou até falar que é um ataque cambial
um ataque especulativo cambial clássico, etc. Tá. Perceba que a partir de 2010, 2012, a dinâmica mudou. A linha laranja começa a andar junto com a linha branca. Ou seja, um dos principais drivers dessa desvalorização da nossa moeda, lembrando, não é uma ilha, tem os fatores externos, tem como cerne o problema fiscal, porque a partir de 2014 o Brasil entra no vermelho, a coisa começa a pegar, mas a partir de 2010, 2011 você já teve sinalizações de ataque à responsabilidade fiscal. Você viu uma série de práticas, né, muito ruins, por exemplo, no Tesouro Nacional. Você teve uma série de práticas muito ruins na contabilidade e metodologia da dívida, principalmente da dívida líquida, para maquiar e parecer que o resultado fiscal era maravilhoso. Mas aí o grande investidor, a agência de risco, o cara faz a conta e vê lá o que está acontecendo. Isso pega, às vezes, quem está desatento. E olha só, pessoal, na disparada recente agora, nessa perna que começa em meados de 2019, da linha laranja, você tem ali andando junto. Então você vê que, ao contrário do ciclo de desvalorização que a gente viu ali, de 99 a 2002, agora, principalmente agora, a cerne disso está na questão fiscal do Brasil. Então a perda da âncora fiscal bate e bate demais na taxa de câmbio. Mais elementos ainda do tipo do que a gente já falou anteriormente, da dominância fiscal. E na época que eu divulguei esse gráfico lá na Convex, para os assinantes, dá uma olhada como tinha até uma perninha de baixa do dólar para baixo e o laranjão para cima. Ali mostrava, por essa ótica, uma grande janela de oportunidade também, mostrando que boa parte da deterioração fiscal ainda na época não tinha sido precificada na taxa de câmbio. E tinha ainda. E hoje, atualizando isso para vocês, o ciclo de desvalorização do real, ele continua em andamento. Ele continua em andamento e tem a cerne nessa questão fiscal e da âncora fiscal. Então, assim, conhecimento de base aplicado, espetacular. Por isso que eu falo, quando você tem isso, você tem a ferramenta, você pensa, você não depende de ninguém. Tá vendo? Olha aí. Então esse gráfico aí para mim é um dos mais legais. Tá, vamos colocar um outro também muito, muito legal agora. Segurar a cadeira. Olha só, pessoal, muita calma agora. Enquanto isso também, pessoal, vai tirando o print, me marca aí também, aí nos seus stories para eu repostar, para a gente, né, mostrar esse movimento que a gente está fazendo aí de pensar o país, estudar os mercados no domingo. Agradeço demais aí a audiência de todo mundo. E vamos ver, tá 660, vamos ver, se bater 1000 aí, a gente deixa salva a live, mas eu vejo que vocês estão se esforçando aí. Então agradeço aí de coração todo mundo que está compartilhando aí para mais pessoas, né? Esse conhecimento chegar a mais pessoas. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, olha só. Linha amarela é o dólar real normal, que é a taxa de câmbio que vocês acompanham no dia a dia de 2017 a os dias de hoje. Tá lá, 5,61, tá vendo? Até aí tudo bem. A linha branca é a volatilidade do dólar, calculada através do mercado de opções de dólares para um mês. Tá, você não precisa saber de coisas técnicas, que eu quero te ensinar aqui. Quando você tem picos de volatilidade, ou seja, bateu ali no teto e tem os modelos de risco, não é? Estão explodindo, porque a maior parte dos modelos tradicionais, né, dos investidores e institucionais, eles consideram a volatilidade, que é a hora que o cara está cortando o risco, o cara está jogando a toalha. É isso. E olha só que interessante. Quando a gente teve picos de volatilidade no dólar, a gente entrou em períodos de grandes lateralizações, que foram boas janelas para você ir acumulando exposição, se você analisasse o dólar real em todas as óticas e ver se, pô, realmente está em andamento um ciclo de desvalorização do real, etc e tal, não é? E depois seguidos de queda de volatilidade, depois novamente o pico. Olha só como coincide os últimos dois picos que a gente teve antes de entrar nessas lateralizações. E agora vem a informação importante para você. Hoje, onde estamos? Estamos numa situação de baixa volatilidade e já lateralizando há algum tempo. Olha que informação interessante por essa ótica
também a volatilidade já caiu, a gente já está lateralizando há algum tempo, está começando a acumular mais sinais, principalmente esses de perda de âncora fiscal e etc. Mas olha que mais uma ferramenta que ajuda você a ver o que está acontecendo, não é? Em termos de precificação e principalmente abaixo da superfície do mercado. Eu fiz questão de compartilhar para vocês verem o nível de sofisticação que existe ao mesmo tempo de simplicidade para você entender os conceitos, que é a volatilidade quando dá os grandes picos, ela mostra, opa, vamos ter uma pausa na tendência ou algum tipo de reversão, e quando ela está muito baixa, no caso aqui do dólar, e o ciclo de alta está em andamento, você analisando os fundamentos desse ciclo de desvalorização, te traz insights poderosos, e hoje ele está lá num patamar baixo, como estava lá em meados de 2019, também em 2000 e no final de 2017 e 2018. Enfim, vocês verem como tem muita métrica legal, conhecimento de base também aplicado ao mercado de derivativos. Tá, agora eu queria compartilhar com vocês outra coisa, que é a curva de juros brasileira. A curva de juros brasileira, lembrando, o que é uma curva de juros, Cristian? É você ver quanto que está sendo precificado os juros futuros para os futuros vencimentos, para 2022, 24, 25, 26, 2030, 2035, e aí eu marco num papel, e essa curva de juros ela é utilizada para precificação de ativos de renda fixa, decisões de investimento, ela tem os seus deslocamentos, e ela também conta histórias para nós. Ela conta histórias para nós, ela mostra o que o mercado está enxergando ou não, o que está vendo à frente. Então vamos analisar essa curva de juros do Brasil, juros futuro, DI futuro, olha só que interessante. Na curva verde, a gente tem a curva de juros brasileira um mês atrás, então em outubro. Perceba que ela estava lá subindo e aí ela meio que faz um arco ali em cima e tal. A marrom é o fechamento desta última semana, dessa sexta-feira. Ela teve o deslocamento para cima, piora então em relação ao mês anterior. A parte de curta da curva, ou seja, as taxas de juros para vencimentos menores, ela dispara, só que aí aconteceu um fenômeno, e que é uma história que a curva de juros está contando para nós. Perceba como ela embica e inclina, ela inverte. Que sinal é esse quando a curva de juros começa a inverter? Isso é os participantes que estão botando a grana deles nessa opinião, eles estão negociando ali contratos de DI futuro, eles estão vendo recessão à frente. Eles estão vendo uma recessão econômica à frente. Por isso que quando a curva inverte, é um sinal de recessão à frente. E, obviamente, não é um sinal de que acontece do dia para a noite. Tem uma defasagem. Por exemplo, no mercado internacional, aconteceu uma inversão da curva de juros lá em 2018, meados de 2018. Só que só foi começar a desacelerar mesmo meados de 2019. Tem um lead time aí de um semestre, às vezes um ano, depende de país para país. Mas aqui eu queria mostrar para vocês que está se precificando, então, no curto prazo, uma pancada para cima ainda na taxa de juros, ok? Só que, para os vencimentos mais longos, está invertendo, ou seja, mostrando uma expectativa de recessão econômica. Então, você tem uma situação que está aumentando o custo de capital das empresas, que vocês viram em outros domingos, a gente viu lá o custo médio ponderado de capital das empresas, que está pressionando, empresas endividadas começam aos poucos, pouco a pouco, a abrir o bico, e agora a gente tem essa situação de desaceleração ou mesmo uma recessão como expectativa do mercado. Isso tem implicações, não é, na geração de lucro das empresas, nas famílias que estão endividadas, na questão do emprego e também na dívida pública. E por isso que eu guardei aqui para o final uma retomada para vocês. Lembra? A gente tem uma situação muito complicada que está se desenhando, que é o aumento do custo da dívida pública, porque está aumentando a taxa de juros, ok? E tende a continuar aumentando. Ao mesmo tempo que a gente tem uma situação de, já uma expectativa de recessão econômica. Então, para a trajetória da dívida em relação ao PIB se manter estável, ou seja, controlado, tem uma forma simples da gente calcular isso, que é essa formulinha aí. Olha só, pessoal. É a taxa real do custo da dívida, ou seja, a taxa de juro real que está incidindo sobre essa dívida, que hoje está disparando, menos o crescimento do PIB, quanto vai crescer a economia, vezes a atual relação dívida-PIB. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente pensar.
Primeiro exemplo, a gente tem lá o custo real da dívida em 5%, a tendência é ficar até acima disso, então 5% real é o quê? 5% mais a inflação. Vocês já estão vendo aí títulos do Tesouro sendo negociados até em patamares mais altos. Crescimento do PIB, a expectativa, né? O pessoal começou a se empolgar no meio do ano, falando que ia ser 2, 3, aí começa a baixar 1. Toda segunda-feira amanhã é divulgado aquele boletim Focus com a expectativa do mercado e tal. Vamos fazer o primeiro exercício aqui de reflexão de quanto o governo precisa economizar para manter essa dívida comportada em 2022. Se a taxa, o custo real da dívida for 5%, o crescimento da economia for 1%, e hoje a relação dívida-PIB está em 83%, você fazendo as continhas na forma, você encontraria que um superávit equivalente a 3,32% do PIB. E a gente está no vermelho desde 2014 e não faz isso já há quase uma década, e realmente está furando o teto dos gastos, está no ano eleitoral. Lembra, 2022 é ano eleitoral ainda, que historicamente não só o Brasil, qualquer país é muito difícil. Tá, vamos fazer agora um outro exercício. Enquanto isso aqui eu vou abrir de novo os comentários para a gente começar o nosso encerramento. Olha só, agora a economia tá, vamos fazer o exercício, 5%, o crescimento da dívida pode ser maior, e você tem um crescimento do PIB de menos 0,5%, ou seja, uma recessão de 0,5%, que é o que está sendo estimado primeiro pelo Itaú, depois outras instituições começaram a também estimar isso. E fazendo as continhas, olha aí para quanto sobe, pessoal. 4,57% do PIB, ou seja, nunca na história do Plano Real aconteceu isso. O que é o tal superávit primário? É tudo que o governo arrecada, menos as despesas não financeiras, não é? Sem incluir juros da dívida, enquanto ele tem que economizar. Não dá, vai economizar 400 bilhões, não está conseguindo, está no vermelho desde 2014. E só melhorou as contas públicas recentemente por causa da alta da inflação. Só que a inflação tem esse preço, ela melhora no curto prazo, você comemora, só que aí ela começa a gerar distorções e derrubar a economia e a conta vem em dobro na tua cabeça. Então é uma grande ilusão. Nos anos 80 e 90 enganavam muito as pessoas com esse papo aí, a inflação ajusta as contas públicas, a dívida, etc. Destruição do poder de compra nunca faz isso. Nunca, nunca, pelo contrário, né? Principalmente prejudica, né, as classes menos favorecidas. Então, olha só, se a economia cair ainda mais, é mais economia ainda que tem que ser feita. Lembrando, isso é para manter a trajetória, ou seja, ela ficar nesses 83% do PIB, metodologia do Brasil. Lembrando que o Brasil usa uma metodologia exclusiva dele, porque se ele utilizasse uma metodologia que os outros países utilizam, a dívida pública é muito maior, chegou a passar de 100, até voltou um pouquinho, mas para vocês terem uma ideia. Agora vocês sabem calcular isso. E vocês estão vendo que o mercado já está esperando, a curva de juros já mostrando uma recessão à frente, e em ano eleitoral é muito complicado. Então é isso aí, pessoal. Encerrando então mais essa live de domingo. Hoje a gente viu cada insight aí, ciclo de ativos. Analisamos a economia global, analisamos o Brasil, grandes gráficos, mind blow. Agradecer demais de coração, eu faço de coração para vocês aí, separo tudo isso para vocês formarem a sua própria opinião, terem acesso a essas ferramentas, ter esta experiência ao vivo com vocês, e vejo vocês no próximo domingo. Me marca aí nos stories para eu compartilhar vocês. Grande abraço para todo mundo, excelente domingo, excelente semana para vocês e para todos os familiares. Valeu, pessoal, demais, e até a próxima. Valeu, pessoal!